Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, neste domingo, neste dia 30 de junho de 2019, louvamos, bendizemos, adoramos e glorificamos o seu nome, pois só tu és digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E nós estamos aqui para bendizer o seu nome, para declarar a ti, conforme está escrito no Salmo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, ou este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E nós estamos em intensa satisfação de prazer, sensação forte de alegria, intensa satisfação de alegria, pois estamos diante de ti, Senhor. Estamos praticando o seu ID, pregando o seu evangelho a toda criatura. E em 1 Samuel, e hoje, amados, amado irmão, amada irmã e amada igreja, neste domingo, neste dia 30 de junho de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Ele nos mostra que nós devemos obedecer sim, mas sempre na palavra de Deus. Tanto que em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, está escrito: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado e feitiçaria, e o porfiar, ou seja, o contender, o discutir acaloradamente, é como iniquidade e idolatria. Portanto, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Aquele que não obedece à palavra de Deus, amados, ele está se rebelando contra a verdade, contra Deus e contra a sua palavra. E a iniquidade, a perversidade, é a maldade, é algo errado, é desobediência deliberada a Deus. A iniquidade é um pecado, irmãos. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, misericórdia. A pessoa que se rebela é como se ela estivesse praticando um pecado de feitiçaria, e o porfiar, ou seja, o contender, o discutir acaloradamente é como iniquidade e idolatria. Portanto, amados, vamos andar na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus. Vamos obedecer sim, obedecer na palavra de Deus, tanto que em Romanos capítulo 3, versículo 4, nosso Deus nos dá um alerta, pois está escrito: para a honra e glória do nome de Jesus, de maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em suas palavras e venças quando forem julgados. E Deus é o quê? Deus é a palavra de Deus, amados. Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus, o nosso Jesus, é a palavra revelada, vivificada pelo Espírito Santo de Deus, pois a letra mata, o Espírito vivifica, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, nós temos que buscar a palavra de Deus, andar na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. Nós temos que buscar a vivificação, as revelações do Espírito Santo de Deus para a letra. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 está escrito: e tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração. E o coração, como nós já vimos, são os nossos pensamentos, são o centro das nossas emoções. Então, tudo que nós formos empreender, amados, quer seja espiritual, quer seja secular, nós temos que empreender de todo o nosso coração. Nós não devemos deixar margem de dúvida, nós não devemos deixar espaço nos nossos pensamentos para que Satanás se levante, para que hajam dúvidas, porque a dúvida não é de Deus. A dúvida, tudo que nós formos empreender em Deus, nós vamos empreender na palavra, na certeza dada pela palavra de Deus.
O nosso Deus irá nos dar direção, tanto que ele diz no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 2 e 3, eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o Deus, e hoje é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te chama pelo teu nome. Qual é o seu nome, irmãos? Porque ele te chama pelo nome, ele te conhece antes de você se formar no ventre, ele nos conhece antes de nos formarmos no ventre, conforme ele nos diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da mata santifiquei as nações, te dei por profeta. Ou seja, mas vamos voltar à obediência na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 está escrito, submissão à autoridade, submissão à autoridade, toda alma esteja sujeita às potestades, ou seja, potestade, como nós já vimos, é autoridade, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, amados. Nós devemos, na palavra de Deus, sermos submissos às autoridades. Os filhos, na palavra de Deus, devem ser submissos aos pais, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, é de acordo com a palavra de Deus. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, para que vivam bem, para que tudo vá bem e vivam longos dias sobre a terra. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Sedes obedientes aos vossos pais na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. É andar em obediência aos pais dentro da palavra de Deus, porque se um pai mandar o filho se prostituir, o filho não tem que se prostituir, não. Eu não faço porque não está de acordo com a palavra de Deus. Se o pai mandar o filho se tirar proveito de uma situação, o filho não tem que fazer. Por quê? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Mas os filhos têm que ser obedientes aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor. Este é um mandamento de Deus para os filhos e para os pais. Irmãos, obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. E hoje nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Portanto, e nisso também nós temos que obedecer ao nosso Deus, porque em Romanos capítulo 10, versículo 4 está escrito, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. E os pregadores e as pessoas que estão vivendo na lei, que estão andando de acordo com a lei, com a palavra não revelada, não vivificada pelo Espírito Santo de Deus, eles estão andando em desobediência a Deus e a sua palavra, porque também no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, está escrito, a lei e os profetas duraram até João, ou seja, até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Portanto, a lei e os profetas duraram até João. Nós não temos que andar mais debaixo da lei. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. E em Gálatas capítulo 3, versículo 13 está escrito, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a pessoa que não obedece, aquele líder espiritual, aquele chefe espiritual do seu lar, aquele rei, aquele sacerdote levantado por Deus, se ele não anda na obediência da palavra de Deus, se ele ainda anda na desobediência da palavra de Deus, mesmo
pregando lei, mesmo impondo a lei para a sua membresia, para a sua casa, para a sua família. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento é a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. E hoje a lei do nosso Deus é a palavra de Deus revelada, vivificada à nossa mente, aos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. É a manifestação da graça, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E o nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, ele decretou, foi o início da graça, foi a manifestação da graça. O Senhor Jesus Cristo foi a manifestação da graça. Ele cumpriu toda a lei, consumou toda a lei naquela cruz do Calvário, mas ele foi a manifestação da graça. Hoje, se nós quisermos andar na obediência a Deus, da palavra de Deus, nós temos que alijar das nossas vidas todos os princípios da lei, todos os mandamentos e ditames da lei, e vivermos na graça, debaixo da graça. Portanto, que fica esta palavra de edificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, pois obedecer na palavra, nós devemos obedecer sempre na palavra de Deus. Uma boa tarde, um bom domingo, uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.